O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus? Podemos sentar. A gente nota quando o ano está acabando, né? Porque o livro de orações, as leituras, está ficando fininho já aqui, ó, né? Essa outra parte, assim, então está um peso só mais de um lado. Então a gente está percebendo que o ano está indo embora, né? Vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa palavra, nos dê o dom do discernimento, da ciência, do entendimento, para que uma vez compreendida essa palavra, possamos fazer todo o esforço no dia de hoje, de sermos grão de mostarda e fermento na massa. Amém? Eu já vou falar do grão de mostarda e fermento na massa, mas uma palavrinha sobre a primeira leitura. A gente tem que deixar claro, para não deixar margens de dúvidas, sobre a intenção de São Paulo. Porque algumas pessoas podem pegar essa leitura, está vendo aí, ó, São Paulo está dizendo, mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Aí muita gente, né, passa por cima, atropela muita coisa, não é isso. São Paulo foi bem claro assim, temos que entender a relação Cristo-Igreja. Cristo-Igreja, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Assim como nós, como igreja, como filhos de Deus, devemos a obediência a Cristo, devemos o respeito, devemos fazer a nossa parte para agradar o esposo, a cabeça que é o Cristo, assim também deve ser essa relação matrimonial. Não se trata de pisar um em cima do outro e pegar esse texto para justificar uma opressão, não, não. Os dois serão uma só carne. Por isso que a mulher foi tirada da costela, não da cabeça nem dos pés, do meio da costela. Então, acima de tudo, o respeito. São Paulo insiste em dizer esta questão da igualdade, do respeito, da harmonia, E acima de tudo, nós, como igreja, devemos sim, em relação a Cristo, toda a obediência para cumprir o seu mandamento. Amém? Ficou claro? Vamos agora no Evangelho. Se a gente pudesse dar um título no Evangelho de hoje, nós diríamos assim: paciência e perseverança. Paciência e perseverança. Com que hei de comparar o reino de Deus, vai dizer Jesus. E ele pega 2 passagens, 2 pequenas parábolas, e a parábola é um jeito simples de explicar o profundo, de modo que as pessoas pudessem compreender. E Jesus, ele usa uma hipérbole, é uma figura de linguagem que é um exagero para as pessoas entenderem. O reino de Deus, ele começa a dizer, é como um grão de mostarda. E olha que interessante, ele dá trabalho para o homem e para a mulher. Percebeu? Para o homem e para a mulher. O grão de mostarda é aquele que um homem pega lá e planta no jardim. Aí coloca a semente e cresce, torna-se um arbusto, uma árvore. Jesus exagera, uma árvore gigante, para dizer assim, o pequeno, feito com paciência e perseverança, cresce. O pequeno, uma ação pequena que seja, mas feita com paciência e perseverança, cresce. Do mesmo jeito, aí Jesus dá a missão para a mulher. Cita o exemplo caseiro, quando a mulher pega o fermento, mistura na massa. A mulher não pega o fermento, coloca na massa e já leva para o forno. Não é isso.
Ela espera o fermento fazer o seu efeito. E o que o fermento, aquela pitadinha de fermento numa massa, faz com que a massa cresça. Isso, portanto, precisa-se de perseverança e de paciência. Só quando tiver pronto a massa, aí sim vai ao forno e se torna um pão maravilhoso. Paciência e perseverança. 2 atitudes para nossas vidas no dia de hoje. Jesus fala do fermento, da massa, fala do pão. E a gente pode trazer isso para a nossa vida cristã e uma vida eucarística. Quando a gente comunga, e ali que está, você vai entender agora o porquê da paciência, porquê da perseverança. Quando a gente comunga, quando o sacerdote oferece o corpo e o sangue de Cristo, e a gente comunga, o corpo e o sangue de Cristo não entram em nossas vidas e já produz um choque, uma coisa, não. Ele é sutil, e isso vai transformando a nossa vida. Isso vai transformando os nossos gestos, as nossas atitudes, nossa postura. Por isso que é importante a paciência e a perseverança. Porque quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida eucarística, quando você se alimenta e procura Jesus, e tem essa vida, essa necessidade de viver essa vida sacramental, isso vai transformando aos poucos a vida. E aí que está a beleza do reino de Deus. A gente vai sendo moldados pela graça de Deus. Então, o grão de mostarda, o fermento na massa, são essas condições da graça de Deus em nossas vidas, que vai trabalhando aos poucos. Quando a gente toma o remédio não faz efeito imediato, é aos poucos. O organismo vai assimilando, e a gente vai percebendo aos poucos que vamos melhorando. Assim é uma vida eucarística. Assim é uma vida no estado de graça. Aos poucos, a gente olha para trás e percebe, poxa, como eu mudei. Poxa, como eu já mudei, como a graça foi me transformando. Então como? Com perseverança, com fidelidade e com paciência. Assim, o grão de mostarda, o fermento na massa, vai entrando em nossas vidas e vai produzindo seus frutos. Mas temos que deixar a graça de Deus agir. Temos que deixar a graça de Deus atuar. Amém? Coloque a mãozinha no teu coração. Vamos rezar com esta palavra de Deus. Vamos rezar com esta palavra de Deus, pedindo essa graça. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer, Senhor, por cada uma dessas leituras que o Senhor nos brinda nesta manhã, nesse dia. Aprendemos na primeira leitura, Senhor, sim, devemos a obediência a Cristo. Como igreja devemos obediência a Cristo. E esta obediência deve ser colocada em prática todos os dias. A obediência, a fidelidade aos mandamentos de Deus. Quando se faz isso, se vive essa realidade a partir da vida familiar, o amor cresce, a graça de Deus se perpetua nas nossas vidas. Dê-nos a graça, Senhor, de como igreja, obedecer os teus mandamentos, com fidelidade e com perseverança. Hoje aprendemos, Senhor, que Jesus cita 2 pequenas parábolas do grão de mostarda, situações pequenas, até mesmo insignificantes, o fermento na massa, mas que colocado num campo certo, num jardim certo, colocado a dosagem certa na massa, isso ajuda a crescer. Às vezes, nós não vemos os frutos imediatamente, mas quando a gente persevera dia após dia, nos valores, nos mandamentos, naquilo que é certo, naquilo que é justo, naquilo que é correto, nós vamos percebendo os efeitos disso dentro de nossas vidas, dentro de nossas casas. Ajude-nos, Senhor, a ter o nosso coração, a fazer do nosso coração esse bom jardim, esse jardim onde essa semente de mostarda, pequena que seja, possa encontrar um terreno fértil, para que possa crescer, para que possa produzir frutos, para que também as aves possam encontrar repouso, sombra e lugar onde pousar. Dê-nos a graça, Senhor, hoje. Dê-nos a graça, Senhor, de perseverarmos no bem, de fazermos as coisas certas, de fazer o que é justo, o que te agrada, Senhor, como o fermento na massa. O mundo aí fora pode viver as suas incoerências,
as suas tribulações e tentações. Mas diga para Jesus agora, eu quero perseverar no bem. Eu quero perseverar no bem, quero perseverar como um fermento na massa. Eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. Onde eu estou, com quem eu vivo, onde eu trabalho, no meu ambiente de casa familiar, eu quero ali ser um fermento na massa, que com paciência e com perseverança, vivendo esta vida sacramental, me alimentando sempre da palavra de Deus, da vida sacramental da Santa Eucaristia, a minha casa, a minha vida vai ser mudada e transformada pela graça. Ajude-me, Senhor, hoje. Ajude a perseverar no bem, com paciência e com fidelidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.